São 18 horas e 5 minutos. Hoje é dia 24 de agosto de 2020. Estamos aqui em mais uma segunda-feira, reunião técnica da nossa Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. E, sem mais delongas, eu vou pedir para o nosso presidente, Acácio Alves de Souza Lima Filho, para abrir aqui oficialmente a nossa sessão. Presidente Acácio, com você a palavra. Obrigado, Henry. Boa tarde a todos. Boa tarde, Augusto. Agora, formalmente, né? A gente estava conversando há algum tempo. O Augusto é nosso amigo, a gente se conhece há muitos anos, a nossa empresa é cliente deles. E uma vez encontrei um vice-presidente em Nova York, atravessando uma rua. E daí fiquei conversando com ele sentado num banco, sabe? Num banco daqueles que tem nas avenidas de Nova York. Então, a gente se conhece há muitos anos, nós somos bons clientes, e é um prazer tê-lo aqui conosco, Augusto. E eu passo a palavra agora, então, para o professor emérito, nosso presidente emérito, Lauro Moreto, para a gente continuar a sessão. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Augusto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E eu tenho certeza que vamos ter hoje umas informações muito interessantes da BD, as suas soluções e ações. Mas eu queria quebrar um pouco o protocolo nesse aspecto, porque hoje praticamente estamos finalizando o programa, o simpósio sobre tecnologias de vacina, que foi um trabalho feito pelo professor Marco Antônio e pelo Augusto, que vamos apresentar nos dias 22 e 23 de setembro. Eu já vi programa de altíssimo nível, mas esse que o Augusto e o Marco Antônio prepararam para 22 e 23 de setembro é de cair o queixo. Espetacular, espetacular. Não conseguimos finalizar ainda o programa, a gente ficou implicando com algumas coisinhas ali, de tamanho de logomarca, e faltava alguma coisinha de alguns títulos ainda para preencher no bloco. Mas deve ficar pronto imediatamente. Mas eu queria parabenizar o Augusto e o Marco Antônio pelo programa. E para hoje, como é o nosso trabalho, de oferecer aos membros mantenedores da academia um espaço para exporem as suas ações, tanto de natureza tecnológica, quanto também de natureza social, num período tão complicado e tão grave da sociedade mundial, de todo mundo, que afetou todas as nossas atividades. Então, o Augusto tem aqui hoje as soluções e as ações que a BD pretende realizar e nós vamos gostar. Mas eu agradeço, devolvo a palavra ao Henry e acho que para seguir. Mas era só para falar da satisfação dessa relação com a BD que a academia tem. Muito obrigado. Perfeito, professor Lauro. Obrigado mais uma vez. A gente, nas nossas reuniões de segunda-feira, costuma fazer um breve informe dos nossos acadêmicos, e faz um tempo que a gente não fala, né, professor Lauro, em termos de encontros. Só confirmar se algum acadêmico teria algum informe mais urgente, talvez até o professor Lauro, né, professor, além do que você já comentou, para a gente poder dar sequência aí aos trabalhos. E eu vou pedir para o professor Lauro me lembrar também quem vai ser o moderador de hoje, né? Hoje é o Marco Antônio. Stefano? Ele está no programa. O Marco Antônio, não sei se ele está no ar aí, ele estava... Não estamos vendo ele aí. Sim, eu estou aqui. Eu desliguei a câmera. Mas tudo bem, estou aqui como moderador, pronto para direcionar as perguntas, sem problema. Bom te ver, Fique à Marco. vontade. Bom te ver também. Tá bom. Oi, Marco. Pode apresentar o Augusto. Se você não tem o programa, eu leio o currículo dele. Pode ler, ninguém passou o programa, professor. Então, olha, o nosso Augusto é graduado em Engenharia Mecânica pela EFEI, Escola Federal de Engenharia de Itajubá, com cursos de pós-graduação, especialização em Administração Industrial pela USP
e Fundação Vanzolini, MBA em Gestão Empresarial pela FGV, MBA Executivo Internacional pela FIA USP, realizando extensão internacional na Inglaterra, França e China. Possui carreira desenvolvida em empresas multinacionais de origem alemã, a Bosch e Behringer Ingelheim. Não foi meu contemporâneo da Behringer, né? E americana da CDDA EBD, com mais de 20 anos de ampla experiência e atuação nas áreas comercial, desenvolvimento de novos negócios, operações, startups, planejamento, etc. Né? Atualmente atua como responsável pela unidade de negócios Sistemas Farmacêuticos System, da BD na América Latina e Brasil. Então, Augusto, é hora de você dividir aí e compartilhar o que você vai nos apresentar. Bom, primeiramente, obrigado, boa noite a todos. Realmente é um prazer para mim estar tendo essa oportunidade de estar conversando com a academia, com todos os membros e demais convidados. A BD, como empresa, a gente é mantenedora da academia por volta de 3 ou 4 anos, se eu não me engano, e realmente foi conversando, né, quando estávamos conversando sobre o simpósio de vacinas em setembro, o Dr. Lauro e o professor Marco Antônio perguntou se a gente tinha essa disponibilidade. Com certeza é um prazer aí, em nome da BD, em nome da BD Brasil, eu estar colocando aqui para vocês o que a gente está fazendo em frente a essa pandemia que ninguém, né, em nenhum lugar, nenhum pensamento a gente chegou a crer em algo desse tipo. Então, basicamente, eu preparei uma apresentação, peguei uns slides, por sinal, o que está falando das nossas ações frente à pandemia. Está em inglês, eu peguei hoje do site, eu peguei hoje do nosso CEO, ele sempre faz um update disso daí. Eu puxei hoje isso daí para realmente ter o mais atual para compartilhar com vocês. Por favor, assim que vocês estiverem vendo, vocês me atualizem. Estamos vendo aqui. A resposta da PD. Pronto. Tá, já deixa eu só colocar em apresentação. Vou minimizar aqui. Então tá, joia. Bom, o que a gente vai conversar hoje é uma resposta da BD como empresa global, né, frente à pandemia. Algumas soluções, algumas ações realizadas. Vocês vão ver tanto do caráter de produto, como também em caráter como empresa, como responsabilidade social, pensando primeiramente nos funcionários, né, estendendo isso aos pacientes. E é bastante interessante o que a gente vai conversar. Fique à vontade de interromper, tá? Por favor, isso aqui não, a gente está num bate-papo. Eu vou primeiramente apresentar um pouco sobre a BD Brasil e a BD Global, para aqueles que não conhecem a BD, e depois a gente entra na parte das soluções e ações realizadas frente à pandemia. Qualquer momento, por favor, pode me interromper, a gente vai estar conversando aí, se eu puder responder, é um prazer aí para mim. Tá. Então, onde que tudo começa, né? Basicamente, onde tudo começa está focado nos nossos propósitos e nos nossos valores. A BD tem como propósito, né, impulsionar o mundo da saúde. E é interessante, porque quando eu entrei na BD há cerca de 10 anos, o lema era outro, né? E isso foi trocado após 2 aquisições que nós fizemos. Ele foi readaptado, ele foi atualizado, pensando, né, em algo mais global. Quando a gente fala em impulsionar o mundo da saúde, né, basicamente com certeza trazer as melhores soluções de produtos, né, para os nossos pacientes, com certeza trazer uma parte de segurança para o profissional da saúde e também uma segurança para todos os pacientes. Buscar uma inovação constante. Basicamente, é com isso daí que a gente fez essa troca do nosso propósito. Isso faz 2, 3 anos, mais ou menos.
e hoje é isso daí que a gente segue como propósito maior. Queria compartilhar com vocês também, eu acho que é muito importante, né, a parte de valores, né? A BD sendo uma empresa com mais de 120 anos, os nossos valores são extremamente fortes, extremamente enraizados, e isso daí que faz, por exemplo, né, eu ter muito prazer de acordar todo dia e estar 10 anos aí na empresa. Não só eu, como diversos colegas que têm 10, 20 anos de empresa. Então, sem dúvida alguma, algo que é primordial para a gente, né, fazemos o que é certo. Isso daí é fundamental. A gente, de maneira alguma, né, a gente faz algo que não esteja na ética do nosso dia a dia. Todos os funcionários seguem esse lema aí, e isso vem desde os fundadores, né? O Sr. Beckton e o Sr. Dixon lá atrás, há 120 anos atrás. Outro tema bastante importante, outro valor bastante importante e comportamento nosso forte, assumimos responsabilidade pessoal. Isso daí também é algo que está em nossa raiz, não só de um líder, mas também de um operador e também do CEO, né? Isso é muito visto na nossa empresa. Algo também que foi renovado, né? A gente não tinha a palavra inovar em nossos valores, mas nos últimos 6 anos, com 2 aquisições muito grandes, a parte de inovar e melhorar também entrou para os nossos valores, e isso é uma constante também no nosso dia a dia. Sem dúvida alguma, né? Toda a parte de desafios dos pacientes e clientes, a gente sempre faz, né, tá sempre antecipando e buscando soluções para que tenha o menor impacto possível, né, aos nossos pacientes. E sem dúvida alguma, respeito, colaboração, né, e o desafio é algo que é primordial para a nossa empresa. Eu já tive outras experiências, como, né, foi lido um breve resumo do meu currículo, mas é impressionante o clima, a atmosfera que a gente tem na BD. Eu acho que isso daí é algo singular. Toda entrevista que eu faço com os candidatos que querem entrar na nossa empresa, eu coloco isso como uma das coisas mais diferenciais da nossa empresa. Então, a parte, né, bem amistosa, a parte de respeito, né, portas abertas, né, sendo o nosso sênior vice-presidente, a nossa sala, né, tudo é aberto e o acesso aos nossos funcionários é muito, muito fácil. Isso daí é um orgulho aí para a gente. Então, basicamente, só para resumidamente, a gente somos uma das 5 maiores empresas globais de tecnologia médica do setor da saúde hoje. Como eu disse, né, temos mais de 120 anos aí de existência. Nós somos fundados em 1897 e a nossa sede fica em New Jersey, perto de Nova York. Em 2019, nosso faturamento foi de 17,3 bilhões de dólares. Hoje, contamos com mais de 65 mil funcionários. Eu vou mostrar onde isso está dividido. É bem legal isso daí. Vocês vão ver a importância da América Latina para a BD. Também vou mostrar um pouquinho mais para frente a parte de segmentos, né? Mas, de certa forma, somos divididos em BD Medical, Life Sciences, mais as ciências da vida, a parte de pesquisa, e BD Interventional, que vem com uma das aquisições que nós fizemos. E aqui no Brasil, acho que é muito importante isso daí, nós estamos há 64 anos. Possuímos 2 fábricas, 2 centros de distribuição e um escritório em São Paulo. Eu gosto de frisar aqui, né, a BD é a primeira lugar fora dos Estados Unidos que, né, a BD adquiriu uma empresa foi o Brasil. Então, isso dá muito orgulho para a gente. Isso foi numa visita de um dos netos do Beckton e Dixon, né, eles vieram para o Brasil, foram em Juiz de Fora, e naquela época viram uma empresa, né, fazendo as seringas de vidro naquela época, e se interessaram bastante. Diversas conversas aí chegaram à aquisição da empresa. Então isso é de muito orgulho aí para o Brasil. Um pouquinho da história que eu falei das 2 aquisições, né? A gente está passando atualmente, acabou de trocar o nosso CEO, nós estamos com um novo CEO, Tom Pollen, e todo esse legado aqui, esses últimos 9 anos, foi feito pelo nosso antigo CEO, onde ele buscou, primeiramente, trabalhar em crescimento e inovação, fortalecendo essas duas áreas,
entrando juntamente, né, em paralelo com a parte de marketing e excelência comercial, né, focando no nosso cliente, focando no nosso paciente. Em 2015, veio a primeira aquisição, para vocês terem ideia, de 12 bilhões de dólares aí, da CareFusion, onde essa empresa ela é muito focada na parte de automação, na parte de informática, uma capacidade que a gente não tinha, então isso veio para agregar os nossas soluções, os nossos serviços. E em 2018, uma segunda aquisição muito grande, de 24 bilhões de dólares, onde a gente adquire a BAD, que é a parte que, né, tange ao segmento intervencional, das terapias, né, de hospitalares, trazendo aí também, agregando uma parte que a gente não tinha em nosso portfólio. Então, só para vocês terem noção, o tamanho das aquisições, né, uma de 12 bilhões, uma de 24, mas o que é interessante, desde 2011, aquisições de pequenas empresas é como se fosse uma constante, tá? Isso, né, todo mês havia um comunicado de um dos segmentos, uma das unidades de negócio está recebendo aí uma pequena empresa agregando aos seus serviços, suas soluções da BD. As duas grandes aquisições foram em 2015 e 2018. Como eu disse para vocês, né, são 65 mil funcionários, e o que é interessante, né, a América Latina hoje tem 19 mil funcionários. Então, é claro, nós somos uma empresa americana, 23 mil pessoas estão lá nos Estados Unidos, 12 mil, 13 mil na Europa, mas a grande parte aí das fábricas nossas, né, nessas aquisições, tanto da BAD, da CareFusion, elas ficam no México. Lá no México tem aproximadamente 15, 16 mil funcionários. Somos uma das maiores empresas do México. Então isso dá muito orgulho, porque quando a gente fala em BD, né, ela é dividida em Estados Unidos, Europa, Ásia e o hub América Latina. Então do México para baixo aí é grande, né, o nosso contingente de funcionários, e isso nos deixa com bastante orgulho. No Brasil, só para vocês terem ideia, com as duas fábricas, os dois escritórios, né, os dois DCs e o escritório, a gente tem aproximadamente 1.700 funcionários. Contando um pouquinho, esse aqui é o prédio nosso hoje, aqui em São Paulo. A BD está em São Paulo com o escritório desde 1970. Nesse escritório especificamente, nós estamos desde 1983. Ele fica lá na Alexandre Dumas, bem pertinho da Marginal. Ele acabou de passar por uma reforma, ganhamos o selo LEED, né? Toda a parte de sustentabilidade, isso é muito importante também. 17 de setembro, que esse número não sei não. Outra parte que nós temos é as partes dos DCs, os centros de distribuições. Nós temos 2 centros de distribuição, um em Osasco e outro em Itajaí, quase totalizando cerca de 20 mil posições pallets. São bem grandes, e isso daí é para não só, né, receber os produtos importados, mas ter o estoque aí para todos os produtos que são feitos no Brasil, para a gente atender todo o mercado do Brasil e também da América Latina. Essa aqui é uma foto da ampliação da fábrica de Curitiba. A fábrica de Curitiba foi adquirida em 87. Hoje ela tem por volta de 550 funcionários. E nessa fábrica aqui a gente tem a produção de seringas descartáveis, a gente tem a produção dos coletores de perfuricortantes, seringas descartáveis com dispositivo de segurança, agulhas com dispositivo de segurança, e a mais nova fábrica que a gente acabou de inaugurar faz quase 2 anos, é a produção exatamente dessa fábrica que está mostrando aqui, os tubos de coleta de sangue vacutâneo. Então hoje existem 4 tipos de tubos que são feitos aqui no Brasil, um investimento de 120 milhões de dólares, além da geração de diversos novos empregos. Então isso é de grande satisfação para a gente. Também, em Juiz de Fora, a gente tem a fábrica, aquela que eu comentei, né, de 56, foi a primeira comprada fora dos Estados Unidos, a primeira aquisição da BD fora dos Estados Unidos, que tinha produção manual de seringas de vidro, que até hoje existe essa produção, tá? Eu já estive lá algumas vezes, adoro visitar essa fábrica, que as pessoas que estão aí são verdadeiros maestros, eu diria. São pessoas que estão com a gente 35 anos, chegando a 40 anos de trabalho
com a gente, exatamente nessa produção de seringas de vidro, que tem uma precisão fantástica, muito usada aonde? Em anestesias, né? Cirurgias aí na parte de anestesias. Temos também, do outro lado da fábrica, uma parte muito moderna para a fabricação de catéteres, que a gente tem no mercado nacional e também para exportação. Existe essa parte aqui da frente, é a parte também uma parte mais antiga, que seria como uma metalúrgica. Aqui nós fazemos produção de cânulas. Essa produção de cânulas não somente para o mercado brasileiro, o mercado da América Latina, mas também exportação para os Estados Unidos e para a Europa. As seringas de vidro, né, para cirurgias que eu falei, da onde veio a compra dessa fábrica, a única produção desse tipo de seringas de vidro do mundo da BD. Tá? E também bandejas de anestesias. Aqui, só para vocês visualizarem, temos aqui todos os tipos de produtos fabricados no Brasil, só para vocês terem uma noção. Então, tem a parte de catéteres, né, que é o Angiocat, o Insight, tem a parte das agulhas, das cânulas, os Insights, a seringa de vidro para anestesia, toda a parte de bandeja de anestesia. Isso daqui é fabricado na fábrica de Juiz de Fora. Já na fábrica de Curitiba, temos as seringas hipodérmicas, que chamamos de Plastipac, também as seringas hipodérmicas, que chamamos de Emerald, toda a parte de seringas com sistemas de segurança, agulhas com sistemas de segurança, e agora também os tubos Vacuum-Tunner, como eu disse, que vai completar 2 anos aí de produção. Sustentabilidade é algo que é inerente nosso, não só, por exemplo, quando nós fizemos a reforma do nosso escritório de São Paulo, ganhando o primeiro selo LEED, né, para uma obra após reforma, né? Existem diversos escritórios aí que eram novos, né, já ganharam o selo LEED, mas desde a sua inauguração, em termos de reforma, nós somos o primeiro escritório a ter esse selo reconhecido mundialmente. E isso é uma prática que a gente tem muito forte, não somente no nosso escritório, mas também nas nossas fábricas, com reutilização de diversos insumos e buscando cada vez mais, né, ser mais sustentável a cada dia. Isso é fundamental, isso vem da matriz para todas as plantas nossas. Então, recursos como a energia, como a água, sempre a gente tenta utilizar o mínimo possível e maximizar a sua utilização. Outro ponto que nos dá bastante orgulho é a parte de responsabilidade social. Além de projetos sociais que a gente, né, nos últimos 3, 4 anos, chegou a beneficiar 40 mil pessoas no Brasil, temos também algo que é bastante bacana, que é a campanha de voluntariado, não somente no site de São Paulo, mas Curitiba e Juiz de Fora também. E a gente tem diversas ações, né? Ajuda a Unicef, ajuda o Hospital do Câncer de Barretos, ajuda o Hospital Pequeno Príncipe de Curitiba, entre tantas outras ações que a gente faz. Eu tenho muito orgulho disso daí, até contando uma experiência pessoal minha. Minha esposa teve leucemia lá em 2012 e uma das campanhas do voluntariado, né, precisava de sangue, né, fazer a reposição de sangue pelo uso que ela teve durante o tratamento da doença dela. E a cada 15 dias saía da BD uma perua com pelo menos 15 associados para fazer a doação de sangue. E isso foi durante quase 1 ano. Então, para mim, eu tenho um orgulho, né? Além de trabalhar pela empresa, já falei do orgulho que eu tenho, mas isso daqui é uma ação que pessoalmente me tocou, né? Então, é só para vocês verem o tipo de empresa que a gente está trabalhando. Também é uma empresa com um excelente lugar para se trabalhar. Acabamos há 2 semanas novamente ser um ótimo lugar para se trabalhar lá em Minas Gerais. Somos também reconhecidos no Paraná, somos também aqui em São Paulo. Então, fora os reconhecimentos internacionais, que eu vou passar também, são dezenas dele. E um dos que mais me chama a atenção é a parte das companhias admiradas e em termos de ética, né? Como eu disse, é algo que vem lá desde os primórdios, 1897. A ética sempre é no nosso dia a dia uma dos comportamentos mais fortes da nossa empresa.
Aqui, só para vocês entenderem, lá no começo eu falei de 3 grandes segmentos, né? Então, basicamente, a gente tem hoje, nós chamamos, né, de ponta a ponta, desde a pesquisa até ao uso final do device com os nossos pacientes. Então, basicamente, são 3 grandes segmentos hoje. É claro, né, tudo é foco no paciente, mas a gente divide em Life Sciences, dividimos em Medical e dividimos em Interventional. São 3 grandes segmentos aonde? Life Sciences, né, é a parte de pesquisa, a parte de diagnóstico, propriamente dito. Então, você tem aqui o estudo da célula, né, vamos dizer assim, e tem a parte totalmente voltada à eficiência e diagnóstico dos exames que são coletados para os nossos pacientes. Indo para a parte médica, onde a minha divisão, né, sou da divisão Pharmaceutical Systems, que atende a indústria farmacêutica, onde faz parte. Aqui nós estamos falando mais do quê? Da entrega do medicamento para o paciente, como existe também a divisão nossa propriamente de diabetes. A gente tem um cuidado muito forte na parte de diabetes, diversas soluções, e também a parte, né, da entrega dos medicamentos de forma contínua. Já na parte de interventional, isso aqui já fica mais voltado para a parte de terapias, né? Essa veio da aquisição da Bard, uma das empresas aí que nós compramos, muito forte nos processos cirúrgicos, nas terapias, por exemplo, de urologia, de câncer, cuidados intensivos. Então, essa parte aqui veio para agregar muito forte na área hospitalar e veio agregar aí o nosso portfólio. Aqui eu peço desculpas, eu parto para o inglês, né? Mas aquilo que eu disse para vocês, eu busquei o que tinha de mais atualizado da nossa empresa. Basicamente, coisas que hoje é o foco total da nossa empresa. Inovação, né? A melhor entrega para os nossos clientes, uma parte de globalização, né? A BD hoje está presente em 194 países. Tudo isso, né, baseado no quê? Buscando simplificar em um alinhamento, né, em todos os nossos processos e serviços, para levar o melhor possível para os nossos clientes e pacientes. E sem dúvida alguma, a BD é uma empresa, né, de bolsa, uma empresa onde tem que também entregar os resultados para todos os nossos investidores. Isso daí, eu diria que nos últimos 10 anos eu trabalho na BD, né, como eu disse a vocês, a BD sempre entregou todo quarter, né, todo trimestre entrega o que é pedido. Diria que a única vez que não entregou foi agora, tá? Eu sendo extremamente aberto, isso é dados abertos do mercado, devido à pandemia aí, sofremos um pouco algumas divisões, nossa, imagine, né, cirurgias eletivas, imagina teste de laboratório, imagina aí um uso, né, uma cirurgia de urologia, isso está sendo tudo postergado. Então, com certeza, essas unidades de negócio estão sofrendo um pouco. E, em contrapartida, existem unidades de negócio que estão, né, tendo extremas oportunidades. É uma pena que o volume, né, hoje ainda um não compensa o outro. Mas, felizmente, a gente vê uma entrega muito forte nos nossos resultados. Né, a gente verifica, né, que o nosso propósito é, sem dúvida alguma, impulsionar o mundo da saúde. Então, alguns dados mundiais aí, né, a gente trabalha muito forte para reduzir a parte de sepsis. A gente tem, né, mais de 250 mil pessoas morrem nos Estados Unidos por ano por causa de sepsia. A cada 3 minutos, alguém nos Estados Unidos tem um diagnóstico de câncer no sangue. Nós temos mais de 422 milhões de pacientes com diabetes. Então, a gente realmente trabalha para tentar diminuir, né, com certeza, esses problemas aí globais aí do que a gente tem. E aqui, finalizando a parte de apresentação da BD, como eu disse, a gente tem diversos prêmios, diversos reconhecimentos globais. Aqueles que me deixam bastante orgulhoso, pessoalmente, é a parte de ética,
a parte uma das empresas mais admiradas do mundo. Isso está sendo, né, por volta de 15 anos já estamos aí recebendo esse prêmio. Fora, né, melhores lugares para se trabalhar, como já disse, aqui no Brasil, Argentina, Colômbia, México, Estados Unidos, África, e aí vai assim por diante. Então vamos lá, entrando rapidamente aqui na parte de, né, qual que é a resposta da BD frente à pandemia. Só um minutinho. Bom, diversas ações foram tomadas, né? Isso daí não começou no dia 16 de março, né? Que foi o dia eu recordo bem, o dia do Brasil, mas isso lá em janeiro já era muito conversado. É claro que não se via a extensão, né, que estamos hoje, mas sem dúvida alguma, desde janeiro isso já era tratado em todo, né, desde o nível do CEO até os níveis menores da empresa, com bastante preocupação. Então, algo que nos deixa bastante orgulhosos, e isso eu posso falar para vocês, desde janeiro até hoje, nenhuma pessoa da BD foi desligada devido à pandemia. Nenhuma. Então, dos 65 mil funcionários, eu diria para vocês, ocorreram desligamentos? Sim, por performance, isso é outro motivo, não tem nada a ver com a pandemia. Isso ia acontecer de qualquer jeito. E já foram recolocados, né? Então, devido à pandemia, não há nenhuma pessoa que foi desligada. E isso deixa todos nós funcionários com extremo orgulho. A gente tem, né, quase 100 fábricas em todo o mundo. Nenhuma delas praticamente parou a produção. Tivemos, né, eu vou citar um exemplo aqui para vocês, isso é real, nossos clientes sabem disso. Tivemos, por exemplo, na nossa fábrica, na minha unidade de negócio, na França, a gente teve um alto grau de abstencionismo durante a pandemia, durante os meses de março e abril, perdão, de março e abril, mas felizmente a gente não chegou a afetar nenhum cliente. Estamos trabalhando agora, que seria uma época de férias lá na França, né? A fábrica não para, trabalhando bastante forte. Então esse é um ponto aí que nos deixa com bastante orgulho, aonde todos os funcionários, todos os trabalhadores, né? É claro, o grupo de risco, né? Isso daí com certeza a gente leva em conta o grupo de risco, aquelas pessoas que estão com pessoas mais velhas ou aquelas que estão com as crianças em casa, tudo ao respeito, né? E está sendo conversado um a um, né? Dos 65 mil funcionários. Mas o que é mais importante, as nossas fábricas, né? Todas trabalhando. Então, diversas campanhas nós fizemos, né? Que para nós, né, os funcionários das fábricas são heróis, sem dúvida alguma, pelo que eles estão fazendo pelo mundo e pelos pacientes que nós temos. Então, lá atrás, lá no começo de tudo, o que a gente fez foi, primeiramente, proteger todos os nossos funcionários. Home office, de certa forma, foi imediato para praticamente o mundo inteiro BD. As fábricas, diversos itens de proteção, monitoramento, auxílio foram feitos imediatamente. Toda a parte de operações, desde o primeiro dia lá atrás, em março, em finais de fevereiro, na China, a gente tinha monitoramento, toda pessoa que entrava numa fábrica já era monitorada, seja na temperatura, já tinha as máscaras, já tinha o álcool gel, né, um nível muito mais alto na parte de limpeza. Então, isso foi desde o início da pandemia e continua até hoje. Uma parte de inovação, uma parte de pensar naquilo que pode ajudar frente ao Covid. Então, vocês, com certeza, o primeiro grande lançamento nosso foi voltado ao exame de PCR, né? O PCR, o exame propriamente do Covid, e agora nós estamos com o lançamento do Point of Care, também, que é um teste rápido em 15 minutos, vocês vão ver mais para frente, está chegando no Brasil, também é outro lançamento nosso. E diversas medidas aí, tudo isso daí de forma muito proativa. Monitoramento, eu diria para vocês, a gente tem
de todos os países, dos 196 países, dos 196 onde tem escritório. A gente sabe todos os funcionários que chegaram a ter Covid, seja ele, né, pegou devido ao transporte, pegou devido ao ida ao hospital, pegou ele de alguma forma com a família ou de qualquer jeito. Nós sabemos os familiares que foram infectados e há toda uma assistência por trás para tentar minimizar ao máximo aí os problemas que essa doença pode causar para os nossos funcionários. Algumas medidas que foram realmente implementadas já desde o início, né? Então, visitantes, a gente teve uma restrição de visitantes, chegando, eu diria para vocês, nas fábricas, praticamente proibir visitantes externos, terceiros, que seja uma auditoria, ou pessoas que não estavam diretamente relacionadas ou acostumadas a estar frequentando as nossas empresas. Então, os fornecedores, por exemplo, com certeza, aqueles também foram monitorados e tinha todo um mapeamento da chegada dele até a saída dele da nossa fábrica. A parte de viagens, né? Eu, particularmente, viajava 2, 3 vezes por mês, bem com meus colegas, isso desde final de fevereiro, 100% da população BD com restrição de viagens. Apenas a parte técnica, né? Nós temos, por exemplo, os técnicos dos nossos equipamentos aí de diagnósticos aqui no Brasil e na América Latina, tem uma base muito forte aqui no Brasil. A gente tem um acompanhamento 100% do que eles estão fazendo, todas as viagens, saída de casa, tempo que pega o avião, chegada no hospital, no laboratório, e dando total, primeiro, suporte em equipamentos, né, seja ele o mais simples possível, a luva, uma máscara, um avental, até realmente até acompanhamento aí dessa pessoa em suas viagens. Reuniões em grupos, eu não vejo uma reunião em grupo presencial, pelo menos há quase 180 dias, quase 170 dias, e acredito que eu não vou ver uma reunião com mais de 5 pessoas numa sala por mais uns 6 meses, no mínimo, com certeza. A parte de trabalhar remoto, né? Então, desde o dia 16 de março, Brasil, eu falaria para vocês, nós estamos em home office. Somente realmente as pessoas de fábrica que não têm relacionamento diretamente com problemas com a doença também estão trabalhando. Quem tem dificuldade, algum possível problema com a doença, estão em casa também. A gente tirou cerca de 10 a 20% de toda a força de trabalho de fábricas nosso também, deixando ou em casa ou em home office, não indo para a fábrica. Então, aquele controle de temperatura que eu falei para vocês, lá desde final de fevereiro, tem monitoramento de temperatura de 100% da população fabril. Hoje também, por exemplo, no nosso escritório em São Paulo, existe 3% da população está no escritório de São Paulo, algumas pessoas essenciais aí para um dia a dia, em forma até de rodízio. Mas, por exemplo, você chega hoje lá no escritório em São Paulo, para você entrar, se você não tiver com a máscara, ele não vai abrir, tá? Ele já não abre a porta, ele já verifica a sua face, se não tiver a máscara, se você não estiver usando corretamente, já nem abre a porta, tá? Então, o aumento também do uso do protetores. A gente mandamos, por exemplo, na América Latina toda, todo funcionário nosso recebeu em casa álcool gel, recebeu máscara, 6 kits de máscara, recebeu instruções de como você deve utilizar, melhores práticas. Então, isso daí foi para 100% da população, por exemplo, da América Latina, mas isso se estende ao mundo inteiro. E outra parte, como eu já disse para vocês, uma parte fundamental, que eu acho que isso dá muito orgulho para a nossa empresa: ninguém foi desligado da empresa devido ao Covid, né? Nós estamos há 150 dias. Já disse para vocês que a gente teve baixa nos resultados do segundo quarto do ano, devido, né, ao menor número aí de cirurgias eletivas, aonde, né, diretamente afeta uma das unidades de negócio nossa. Mas, felizmente, a gente deixou todos os funcionários com emprego garantido.
tem assistência. Por exemplo, aqui no Brasil, um dos exemplos que eu queria falar para vocês, a gente tem uma parte de meditação. Então, toda segunda e quarta à noite ou terça-feira pela manhã, nós temos meia hora com uma pessoa externa dando dicas e dando essa sessão de meditação para os funcionários. Há um 0800 global, tá? Se eu tenho problema chegando até psicológico, ou se eu estou com problema financeiro, se eu estou com dificuldade porque meus pais e minha mãe vieram morar na minha casa, meus filhos que estão na escola aqui, né, direto agora, tendo aulas online, tem um serviço isso global para a gente estar ligando e estar conversando e estar tentando minimizar aí os efeitos da pandemia. Estão associados realmente, em primeiro lugar, no primeiro momento. Aí nós vamos para um outro ponto que é extremamente louvável pela BDD, que seria o quê? Entendendo as dificuldades, né? Entendendo a parte da pandemia, o que a gente buscou? Nós teríamos que todo produto, solução que tivesse relacionamento com o Covid, investimentos e buscar uma rápida, né, aumento de escala de produção de todos esses produtos. Então, exemplo, né, cresceu 80 vezes aí a produção dos ativos, aí, dos reagentes para o nosso teste de PCR. Então, isso foi muito rápido, né? Em 45 dias chegou até 80 vezes mais esse volume de produção. Investimentos em fábrica de vacinas. É interessante, né? O pessoal busca hoje, a vacina vai ser em frasco, vai ter vacina, doses. Mas ok ter a vacina, e como vai aplicar essa vacina? Então, existe uma parte de seringa, existe uma parte de agulhas que também é necessário aí para a gente tá tendo o suporte aí para todos os governos, toda a população. E quando a gente fala, né, em seringas, nós estamos falando, né, no número geral aí, mediano, pode chegar a 10 bilhões de unidades da noite para o dia. Noite para o dia, entenda-se, né, assim que sair a seringa, a vacina, agora no final do ano, começo do ano que vem, até chegar, né, lógico, aos volumes totais aí para atingir toda a população, mas queira ou não queira, no mínimo 7 bilhões de unidades de seringas e agulhas vão ser necessárias, né? Tem algumas que são 2 aplicações, então pode chegar a 15 bilhões de unidades. Isso daí, queira ou não queira, né? Ninguém está preparado para isso da noite para o dia. Nós estamos fazendo investimento para isso, sem dúvida alguma. O que a gente trabalhou também muito forte com os nossos clientes, né? A velocidade para o mercado. Então, o que é importante? A gente tem uma parte de documentação, uma parte de testes clínicos para ajudar eles no uso desses produtos voltados aí para a Covid. Então, isso facilita realmente o dia a dia e facilita as aprovações e a utilização aí do nosso produto falando para o mercado. Algo bastante crítico que nós enxergamos seria a parte que é voltado para o suprimento, né? Já falei dos exemplos aí de vacinas que a gente está investindo bastante nas nossas fábricas, e a gente não quer de maneira alguma que tenha, né, parada aí de uso do produto ou falta do mesmo, né, nos seus testes clínicos. Então, a parte de suprimento é fundamental que a gente esteja junto com o nosso cliente. E também, para nós, eu diria para vocês, a parte do sucesso do cliente, dos nossos, né, dos tratamentos, também é muito, muito importante. Então, foi feita uma gama de produtos e soluções digitais para ajudar esse acesso a ser mais rápido, a ter o quê? Que o nosso paciente, né, tenha uma informação ou o usuário consiga isso daí de maneira muito forte, muito rápida. Isso tudo o quê? Focando, né? Queira ou não queira, a gente não pode esquecer os governos. A parte do governo, que vai ser o grande responsável por essa vacinação em massa,
Então, com certeza, a gente trabalhar com o governo, né, tendo a consciência deles nos volumes que vão ser necessários de insumos, isso daí está sendo uma prática nossa do dia a dia. Só voltando naquela parte, né, nós temos os 3 grandes segmentos, Life Sciences, médico e intervencional. Então, na parte de Life Sciences, a gente tem uma melhora aí na parte de pesquisa, na parte voltada, né, exatamente para o descobrimento aí de tratamento e da pesquisa frente ao Covid. E, por outro lado, como vocês vão ver no slide futuro, na parte de diagnóstico e point of care, que é um lançamento nosso. Então, essa parte de, né, quanto mais pessoas testadas, quanto mais resultado a gente tiver aí do nosso, da parte da doença, tiver mais pessoas testadas, sabendo realmente se está ou não doente, isso ajuda demais. Com certeza, na parte medical, né, que é a parte que voltada a hospitais, às clínicas, aos laboratórios, tem 2 prioridades máximas nossas. Uma seria realmente o supply e antecipar realmente a necessidade mundial aí das campanhas de vacinação. Como eu já disse, né, nós estamos falando de 10 bilhões de unidades aí de seringas, e também toda a parte, né, do manuseio desse produto. Seja ele seja em uma seringa hipodérmica ou seja uma seringa de vidro, por exemplo. E, sem dúvida alguma, na parte de terapias, né, a gente vê soluções nossas aí cada vez mais sendo usadas, né, nos tratamentos que estão vindo aí devido ao Covid. Então, a gente tem diversas soluções aí para estar ajudando na parte de tratamento das doenças do Covid. Entrando basicamente em 2 pontos muito importantes nossos, que a gente é muito reconhecido, né, na parte de diagnóstico. Primeiramente, é o teste de PCR, o teste de PCR. Ele, aproximadamente, como vocês até, né, sabem, tem pessoas aí que com certeza têm um conhecimento, né, o dia a dia muito maior do que o meu, mas ele demora hoje por volta de 3 dias, 72 horas aí para sair o resultado do PCR. Ele é eficaz a partir do 3º dia que você está infectado, né? É usado um swab nasofaringe, né? Esse procedimento com esse swab, e chega até 3 dias para sair o resultado. Aqui, né, falado sobre 2, 3 horas, mas imagina você fazer a coleta, mandar para centros de diagnóstico, centros de laboratório. Então, toda a logística, toda a cadeia chega até 3 dias para sair o resultado. Então, aqui alguns exemplos para vocês. Nós estamos com os testes já aprovados aqui nos Estados Unidos e tudo a parte, a parte europeia. Está aprovado em toda a América Latina e boa parte da Ásia. O que a gente tem hoje de produção são 1 milhão de testes mês, tá? Então, imagina o seguinte, era 0 lá em fevereiro, era 0 em março, a gente conseguiu em 2 meses chegar a 1 milhão de testes produzidos mensalmente, e a gente está buscando agora chegar a 1,9 milhões, ou seja, dobrar a capacidade de testes que a gente faz a produção atualmente. Então, aqui é a primeira parte nossa. O que vem de novidade é a parte de teste point of care, que seria imediato, realização do teste e resultado em 15 minutos. Era até para a gente, eu já está trazendo, era para estar já vocês, com conhecimento de vocês, que no Brasil a gente estaria com o lançamento disso agora, em agosto. Mas o que aconteceu? Os Estados Unidos fez aquele ato, né, que devido à pandemia ele não deixou nenhuma exportação. Então, tudo que está sendo produzido está ficando nos Estados Unidos até outubro. Isso foi uma lei, né, que foi baixada pelo Trump, pelo governo americano. Então, já era para ter lançamento aqui na América Latina, aqui no Brasil, mas cerca de 200 mil testes, tá? Isso vai ser possível entre outubro e novembro.
A grande vantagem aqui é que é muito rápido, muito simples, é um equipamento que cabe na palma da mão, uma maquininha de cartão, muito similar a esse tamanho de máquina, e sai em 15 minutos os testes. Só para vocês terem ideia, enquanto aqui, né, é muito mais complexo em PCR, a gente fala em 1 milhão de testes, chegando até 2 milhões, a gente já começa com 10 milhões de testes aqui em setembro. Foi feita uma força-tarefa, até uma pessoa que trabalhava com a gente, um colega meu aí da unidade de negócio, hoje ele é o responsável global de toda a produção lá em San Diego desses testes. Foi uma fábrica nova e a intenção é que chegue até 12 milhões de testes por mês até começo do ano de 2021. Então, provavelmente, né, não que haverá testes para todo mundo, mas haverá uma larga escala aí, uma possibilidade para a gente estar tendo um maior sucesso aí de testes em toda a população global. Novamente, Brasil, só para vocês entenderem, isso daqui chega provavelmente entre outubro e novembro. Tem uma parte que é uma discussão muito forte, né, da parte de regulamentação, de ter em farmácia. Cada estado, né, trata de um jeito, isso não é bem claro. Então, é uma discussão aí que voltou à tona, que seria muito interessante ter isso em farmácia para ter esses testes aí. Mas aí é uma discussão que, né, com certeza o governo está travando. Não esquecendo que tem uma parte total da parte de informática, que seria, né, a gente está monitorando quem foi testado, está sabendo quem que teve esse teste, e tudo isso numa base muito grande nossa de informática, de computação, que os nossos clientes têm. E também, né, claro, né, nós temos toda a parte de swab, toda a parte de insumos que vão nos 2 testes, a gente também tem toda a cadeia produtiva junto. Aqui, basicamente, aquilo que eu já disse para vocês, a nossa preocupação muito forte é em termos do supply, é o jeito que a gente trabalha com os governos, trabalha com os nossos clientes, para que a gente tenha total conhecimento do que está acontecendo e esteja, com certeza, trazendo, seja o gerenciamento de como manusear essa vacina, ou mesmo a solução, né, a seringa realmente dita, mas está em contato com o nosso cliente, trazendo para ele realmente o máximo possível de soluções e o máximo possível de volume para atender a tudo isso da pandemia. Outros exemplos aqui é totalmente público, e gostaria, né, como eu disse para vocês, reafirmar que isso aqui é dados de hoje, né, eu peguei, deverão ter mais anúncios aí muito em breve, mas o que já é certo hoje. Então já tem 470 milhões de devices já em termos de seringa já comprometidos. Isso daí a gente vê 190 milhões com os Estados Unidos, 75 milhões com o Canadá, com a Grã-Bretanha e entre outros players. Então, o que a gente, reforçando algo que a gente está falando com os governos, é muito importante não se preocupar somente com a vacina, mas também ter cuidado com os insumos, que de nada adianta ter, né, o seu frasco de vacina amanhã se a gente não tiver também a agulha e a seringa para estar atendendo essa população. Investimentos muito forte, como eu disse, nesse momento a BARDA, que é uma parceria público-privada, já falou em 42 milhões, mas está falando em 70 milhões de todo um projeto que é a expansão de fábricas nos Estados Unidos. Tá? Isso só para a parte de seringas, sem contar aquela fábrica que eu disse que vai fazer o point of care, que vai fazer para a nossa parte de teste rápido. Então, há diversos investimentos aí em curso. Sendo extremamente, né, aberto para vocês, a BD enfrentando, como eu já disse também no começo, a gente enfrentando aí certas dificuldades do mercado.
A gente vê que na parte de terapia há uma queda muito forte em cirurgias eletivas, não urgentes. A gente vê que a parte de hospital, né, aquela ida ao hospital para verificar tosse, verificar uma gripe, isso está, com certeza, não relacionado ao Covid, está diminuindo e diminuiu bastante, afetando, né, com certeza, o uso de todas as nossas soluções. E também a parte na parte de diagnósticos, a gente vê uma postergação, seja ela das pesquisas, novos projetos, ou mesmo aquele teste de rotina, ele caiu bastante. Isso daí, com certeza, né, também nos atinge, mas a gente tem certeza que a gente vai voltar muito mais forte quando a pandemia passar. A gente está se preparando né, respeitando todos os stakeholders que tem em nossa cadeia. Finalizando a parte ABD, com certeza, pensando na nossa estratégia de longo prazo, crescer, né, na parte de globalização, a gente cada vez mais ter acesso não só nos grandes mercados, seja ele europeu, asiático, americano, mas pensando na América Latina, pensando na África e cada vez mais perto aí dos nossos pacientes. A parte de inovação nossa não para, investimentos em pesquisa chegam a quase $1 bilhão, e isso daí é muito forte na nossa empresa. Simplificar, a gente está buscando e aprendendo com a pandemia. Hoje a BD tem por volta de 90 mil SKUs. Com a pandemia, isso está acelerando uma simplificação do nosso portfólio, para cada vez mais concentrar a produção em lugares únicos também e ter melhores preços. Quanto maior a produção, mais barato fica, mais barato vai ficar o produto ao paciente, que isso daí é muito importante. Simplificar nossos processos, cada vez mais ágeis, isso daí é muito forte. E sem dúvida alguma, digitalização, isso é o novo normal, isso é impossível a gente deixar de lado. Tudo o que a gente duvidava, nós aprendemos talvez em 15 dias, quando começou lá em março, que com o digital é possível. Então, há um enfoque muito forte, né, nessa área aqui. E, sem dúvida alguma, né, times muito fortes. A gente está trabalhando global, América Latina e país. No caso aqui da América Latina, só para vocês saberem, Brasil, América Latina e global, trabalhando muito forte, muito unido, com bastante poder aí para tomada de decisão. Basicamente, era isso que eu tinha para dizer. Eu espero que vocês tenham gostado e, por favor, estou à disposição aí de perguntas. É um prazer aí, se eu puder responder. E se tiver dúvidas, estou à disposição de vocês. Parabenizando o nosso colega, né, Augusto, aí, parabéns pela palestra, viu, Augusto? Fantástico conhecer mais sobre a EBD, né? Não conhecia o nome, mas não conhecia o que tem por trás da empresa, né? Mas como o nosso moderador da sessão é o professor Marco Antônio Stefano, né? Então vamos deixar o Marco trabalhar, né, Marco? Pode deixar comigo, já. Tudo bem. Faz tempo que eu não vejo. Augusto, parabéns primeiro pela empresa, pelo trabalho da empresa, conheço a BD desde a época do Butantan, desde os estudos dos devices, tipo bolha, até tudo que vocês frutificaram lá e a produção de vacina que nós tínhamos no Butantan. Então, isso para mim sempre foi um orgulho trabalhar com vocês e saber o que a sua empresa faz. Alguma pergunta? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Jana, por favor, fique à vontade. Parabéns, Augusto. Eu sou do Hipofarma, uma indústria farmacêutica aqui em Minas Gerais. Já conheço a BD há muitos anos. A BD realmente é uma indústria muito conhecida aqui no Brasil e no exterior. E eu tenho até uma série de perguntas, mas o que eu achei muito interessante foi a questão do preparo que vocês estão
para poder atender a pandemia. E isso que você comentou, a gente tem vivido muito isso fortemente, né? Que o governo se preocupou com álcool gel, faltou respirador, se preocupou com o respirador, está faltando medicamento, agora nós estamos falando da vacina. E eu vi que a BD já está com vacinas reservadas para outros países, né? Então, minha primeira pergunta é se o governo brasileiro está se preocupando com isso, se eles procuraram vocês, estão fazendo alguma análise em relação a isso, se você sabe alguma coisa em relação a isso. E outra coisa que a gente está, a minha indústria trabalha com vidro e trabalha com plástico, e a gente está sofrendo com a questão dos insumos, né? Até matéria-prima não está sendo problema, mas plástico está sendo um problema muito sério, e estão falando que o vidro também vai ser um problema muito sério. Como é que você está vendo isso e como é que vocês estão fazendo para não deixar ser afetado por esse problema dos insumos mais básicos? Obrigado, Giana, pela pergunta. Bem interessante. Primeiramente, com a parte do governo brasileiro, né? Há 2 semanas, isso é público, é só, né, colocar no Google, a gente está tendo, através da associação, através do setor de tecnologia da saúde, junto com a BIMED, a BIMO, nós estamos realmente levantando essa preocupação, não somente com os produtores, seja o Butantan, seja a Fiocruz, mas principalmente com o governo nacional, o Plano Nacional de Imunização, né, dessa importância, porque não é só ter a vacina, realmente os insumos são fundamentais. E aí, quando a gente fala para o Brasil, a gente está ouvindo números aí, por exemplo, do Butantan, estamos falando aí em torno de 80 a 100 milhões de doses, da Fiocruz entre 200 milhões de doses, mais ou menos, aí né, são os números aí publicados, os números que a gente pode estar alertando. Então, sem dúvida alguma, a gente, através da associação, através do setor da saúde, está alertando. Hoje, no Brasil, ainda não há nenhuma conversa mais profunda sobre isso daí, mas há um alerta nosso, sem dúvida alguma, constante, através do setor de tecnologia de saúde, através das associações. Sem dúvida alguma. Tá? É uma preocupação fundamental nossa. Porque de nada adianta a gente ter a capacidade de produção em Curitiba de 1 bilhão de unidades de seringa e de agulha. Isso a gente tem. O problema maior eu quero para março. Para querer em março, a gente tem que começar antes. A gente tem que estar preparado. Não é só, né, a produção, não é só a máquina, não é só o recurso humano. A gente tem que ter todo o material previsto também. Então, sem dúvida alguma, aqui no Brasil, eu diria, né, frente aos Estados Unidos, frente ao Canadá, que vocês viram que já tem uma quantidade muito grande aí de insumo reservado, que queira ou não queira, né, a gente está falando em 500 milhões de unidades, que é pouco, né, para esses países, mas já estão mais adiantados do que a gente. Tá? Então, essa é a primeira parte, a gente vem trabalhando e esperamos aí que, com certeza, muito em breve a gente possa ter uma evolução do mercado nacional aí com esses recursos já destinados e reservados aí para a campanha de vacinação. Já na parte de matéria-prima, boa pergunta também, excelente. Desde 16 de março, né, a gente tem toda a parte de procurement, de compras da América Latina, fica aqui no Brasil, fica em Curitiba, o nosso líder de compras da América Latina. Ele vem conversando com 190 fornecedores da América Latina nossos, tá? A gente tem 190 fornecedores. A gente vem conversando com eles, diria que quinzenalmente, né, dependendo o nível, a importância desse fornecedor, até semanalmente. E felizmente, dos 190 fornecedores que nós temos na América Latina, não faltou nada. Indo um pouco mais para o global, porque aí acho que é a parte mais importante, claro que a gente fala de plástico e também fala da parte de vidro. A nossa unidade de negócio, né, a minha unidade de Pharmaceutical Systems, ela tem a meta, o grande produto, o core nosso, é a seringa de vidro. E a gente tem uma produção estimada, né, isso é público, por volta de 3 bilhões de unidades de seringa de vidro. Felizmente, a gente tem seguro toda a campanha de vidro até final de 2021. Isso daí a gente tem. A parte de plástico,
a gente também tem, né, tá todo reservado até 2022. O que a gente vê, isso daí também é público, isso não é informação confidencial, a gente vê realmente falta de plástico para as tampas de plástico, de vidro, dos frascos de vidro. A gente sabe, está ouvindo isso daí. A gente ouviu investimentos aí em fábricas de vidro, de vials, né, de 2 bilhões de unidades na França, 2 bilhões na França não, na Itália, 2 bilhões na Alemanha. O pessoal muito forte nesse investimento. Mas a parte de tampa realmente é um gargalo. Se as pessoas, né, as empresas que trabalham nessa área também não estão, né, com essa reserva, vai ter problema. Tá? Vai ter problema. Que é limitado, o recurso é limitado. Tá? Ninguém esperava um aumento de demanda tão grande como esse. A pergunta do Henry, você quer que eu leia ou você quer fazer a pergunta? Você faz? Quer que eu leia? Está mudo o seu microfone. Tá bom. O Henry perguntou, qual aprendizado da pandemia você gostaria de deixar para outras empresas? O que podemos fazer para nos prepararmos para a próxima pandemia? Bom, tomara que ela demore para ocorrer, primeira coisa, né? Mas infelizmente a gente não, com certeza não tem essa visão, né? Agradeço a pergunta. Eu acho que a primeira grande aprendizado, o primeiro grande aprendizado para nós é o cuidado com as nossas pessoas, os nossos funcionários, os meus colegas colaboradores, né? Esse é o primeiro ponto, porque se nossos colaboradores tiverem problema, tiverem infectados, né, não tiverem possibilidade de trabalhar, a gente não consegue trazer a solução para o mercado. Então, acho que o primeiro ponto é prepare-se e cuide muito bem dos seus funcionários. Isso é fundamental. Outro fator que eu acho que é muito importante é realmente buscar processos diferentes, né? Trabalhar com a inovação para ser mais ágil, para você trazer uma resposta muito rápida. Eu conheço a BD, eu sei quanto tempo, por exemplo, demora para a gente lançar um novo produto, por exemplo, na minha área. São anos e anos aí de pesquisa, anos de teste, etc. Nós somos possíveis, né, de juntar uma equipe muito grande e ser muito mais ágil, tanto na parte de inovação e processo, buscando o quê? Atender a necessidade, né, mundial. Então, grupos altamente capazes, pegamos as melhores pessoas de cada área, né, entre 65 mil funcionários, foi feito um grupo pequeno, menor, mas com as melhores cabeças de cada área nossa. Então, por exemplo, tem pessoa da minha divisão que foi para a área né, da produção dos testes rápidos, e isso daí é outro aprendizado. Mudar o processo, trabalhando com inovação, focando na solução. Né? Porque não adianta nada você trabalhar da maneira que você estava trabalhando anteriormente e demorar 5 anos para a solução. Aí já foi. Né? Então, você tem que mudar o seu jeito de trabalhar, sem dúvida alguma. O teste de PCR da BD Max já está disponível no Brasil? Solicitei há 3 meses uma cotação da BD e ainda não estava disponível. O teste Point Care é IgM, IgG? Então vamos lá. Não é bem a minha área, mas vou tentar ajudar, Leonardo. Primeiramente, fica à disposição, né, meu e-mail, augusto_geraldi@bd.com. Qualquer coisa pode me direcionar que eu vou com certeza encaminhar para as pessoas certas aí a sua necessidade. O PCR nós temos, tá? Com certeza. Ele está limitado, ele não está, né, como vocês viram. A gente tem uma capacidade, era 0 de produção, chegou a 1 milhão no mês passado e vai chegar a 1,9 milhões aí no final do ano. Então, isso está sendo distribuído para o mundo inteiro, né? Com certeza distribuído para o mundo inteiro. A limitação de volume. Sem dúvida, mas isso não quer dizer que não vamos dar uma resposta a você. Isso é o primeiro ponto que a gente vai tratar. A parte de PCR, sim. A parte de Point of Care. Isso daí a gente, a partir de agosto, também limitado, tendo uma curva de crescimento, provavelmente a gente vai ter disponível mais tranquilamente a partir de fevereiro. A parte de serologia. Aí a IG esse que acontece. A BD tinha uma parceria com uma empresa, tá?
Eu não sei dizer para o senhor a data correta que essa parceria acabou. Então, a gente não tem mais esse teste. Não é mais parceiro da BD. Então, pode ser, se foi buscado exatamente a serologia desse resultado, o IG e o IM, aí pode ser que por isso que não chegou a dar a resposta. Não, mas isso não explica, né, de maneira alguma. Com certeza, eu estou aqui como representante da BD, por favor, pode mandar para mim que a gente verifica e a pessoa certa vai dar a resposta para o senhor. Hoje nós não temos esse tipo de teste. Então, pós a contaminação, né, que a serologia é para verificar se você teve ou não, isso hoje a BD não tem. Muito em breve teremos, tá? Novamente, mas hoje não há nenhuma parceria. Perfeito. Obrigado. Dagoberto, sua pergunta, depois do professor Lauro. Eu acho que agora está aberto, né? Isso, está ouvindo. Tá, Augusto, parabéns pela explanação, parabéns à BD, uma companhia que eu conheço desde a década de 60, quando eu estava no curso de medicina. Meu primeiro estetoscópio era o BD, BD era o estetoscópio da Elite, era realmente excelente. Então, na década de 61, 62, eu estava lá com o BD, ninguém sabia o que era BD, até que eu descobri o que era Becton Dickinson. E ficou comigo esse estetoscópio anos e anos e anos. E até hoje, para mim, é o melhor estetoscópio que tem para fazer ausculta cardíaca pulmonar. Mas a minha pergunta, na verdade, é assim, a gente fica preocupado com a balança comercial do Brasil, e você me falou que tem 3 bilhões de seringas, e obviamente vai ter de agulhas, ou mais, não sei exatamente. E aí essa produção dessas seringas serão na unidade lá de Juiz de Fora, em mais algum outro lugar, ou serão importadas de alguma parte? Essa é a minha pergunta. Tá. Então, da minha unidade de negócio, doutor Dagoberto, a nossa produção ela é toda feita em fábricas do hemisfério norte. A grande fábrica do mundo nossa de seringas de vidro fica no México. Então, esses 3 bilhões de unidades que eu falei para vocês são as fábricas de indústria farmacêutica que ficam no hemisfério norte, não fica no Brasil. No Brasil, seria a produção da seringa hipodérmica de plástico, que com certeza, o mercado nacional vai ser tudo produzido aqui, mas nós temos capacidade, sem dúvida, para atender a América Latina, exportação para a Europa e Estados Unidos, que nós temos essa possibilidade. A seringa de vidro é feita, a grande maioria dela, México, Estados Unidos e Europa. Tá? Não é feita aqui. Muito obrigado, perfeito. Parabéns mais uma vez. Ok, obrigado. Está no mudo, professor. Então, agora a Professor minha Lauro, vez. é sua vez, professor. Então, Augusto, parabéns pela exposição. Eu fiquei muito impressionado e muito bem impressionado com o conteúdo, mas queria fazer um destaque de todo esse trabalho que a BD está fazendo. É aquele referente aos aspectos epidemiológicos relacionados com a preocupação da sua fábrica. Então, nós temos participado junto com o Sindusfarma. Eu sou assessor para o Sindusfarma também para alguns assuntos, e temos apresentado a cartilha que o Sindusfarma fez para o pessoal das fábricas nossas, no sentido de evitar que os medicamentos sejam portadores e transmissores dessa enfermidade, dessa virose. De modo que eu achei muito interessante a observação vossa de que é proibida a entrada e o acesso de um monte de visitantes externos nas suas unidades fabris, e todos os controles que vocês fazem para evitar que os seus produtos sejam disseminadores da doença. De modo que essa é uma medida epidemiológica de altíssimo valor, ou seja, os seus artigos não podem ser nunca um veículo de transmissão da doença. Então, essa consciência epidemiológica que a BD tem é absolutamente louvável e respeitável. E eu até gostaria de convidá-lo para a nossa reunião da sexta-feira, agora de manhã, com o pessoal do Sindusfarma. Você é associado do sindicato, né?
poderia até apresentar e eu abriria um espaço para você comentar das preocupações da BD com isto. Ou seja, nós, das áreas produtivas, eu estou falando nós porque pertenço ao Sindusfarma, como assessor do Sindusfarma, temos que cuidar da epidemiologia. O vírus já é identificado, já sabe como é que ele funciona, já sabe como ele se transmite. O que a gente tem que evitar é que os nossos artigos, nossos bens, sejam fontes de disseminação na moléstia. De modo que essa é uma observação que eu queria me congratular com vocês pela preocupação que vocês têm. E diria mais, quer dizer, continuem super vigilantes com isso, porque imagine se um artigo nosso possa ser transmissor da doença. Aí seria um desastre para as organizações. Era esse o comentário que eu queria fazer para você. Obrigado, doutor Lauro. Sem dúvida alguma, isso foi uma preocupação geral nas quase 100 fábricas que a BD tem no mundo. Como eu disse, o monitoramento, a entrada de pessoas desde o começo da pandemia lá em fevereiro, né? Aqui no Brasil, um pouco no começo de março. Mas realmente isso daí ficou... eu só citei alguns exemplos de ações, né? Eu sei que tem muito mais ações, eu não sou a pessoa, né, mais adequada para falar disso daí, mas a gente poderia ver, por exemplo, se algum diretor, o gerente de produção poderia estar das fábricas ou de Juiz ou de Curitiba para estar participando, porque realmente existem diversas outras práticas que até me fugiu aqui em termos de conhecimento, né, para poder falar para vocês, mas com certeza estamos à disposição. Um exemplo, até o senhor falou de fábrica, né? Eu lembrei um agora. A gente tem uma fábrica lá no México, a maior fábrica de produção, por exemplo, de seringas de vidro, ou mesmo aqui em Curitiba, uma produção de mais de 1 bilhão de unidades de seringas hipodérmicas. Todas as auditorias que a gente ia ter, né? Lá no México, para você conseguir um espaço, demora 1 ano para você ter uma data disponível. Aqui é um pouco, teoricamente, um pouco mais fácil. Aqui em Curitiba, pela quantidade de clientes, é menor. Mas toda a auditoria nossa hoje é feita por um terceiro, né? Isso imediato, desde março. Feita por um terceiro, ele tem um relatório, e se a empresa, a indústria farmacêutica, o laboratório, o hospital quer alguma coisa, a gente fornece. É uma empresa terceirizada, não é BD, não tem nada, nenhum funcionário BD. Ela fez uma auditoria, ela tem todo o levantamento. Então ela pega e mostra repassa para a indústria, para o nosso parceiro. Então são exemplos de coisas, né, que são feitas aí para tentar minimizar a entrada de pessoas estranhas, a não possibilidade de realização. Isso, de maneira alguma, a gente quer que pare, né? Muito bem. Alguma pergunta a mais? Alguém tem mais alguma? Eu tenho uma pergunta, mas se ninguém mais, eu vou fazer a minha. Recentemente, Augusto, você sabe que a gente está desenvolvendo, aqui na Faculdade de Farmácia, a vacina nasal, e pelo visto, para a gente não vai faltar seringa, porque é o método de aplicação, mas a gente precisa de um frasco 2R para liofilização. E, para minha surpresa, eu soube que existe 2 tipos de fabricação de vidro. O vidro bular e o chamado blue, né, blue, que é por enchimento de ar que você faz o frasco. A GSD faz o sistema por blue e por tubular, mas eu descobri que apenas uma fábrica no mundo de vidro tubular, que é a Schott. Schott. Isso é verdade? É a única fábrica de vidro tubular? Sinceramente... Não é dos frascos, não. Do vidro. Sim, do tubo de vidro. Do tubo. Que vai dar origem aos frascos. Eu particularmente, eu não tenho esse conhecimento, professor. Eu posso, sinceramente, não há problema de falar. A Schott é fornecedor nossa, sem dúvida alguma, de tubo tubular. A Gerresheimer é fornecedora nossa. Nipro também é fornecedor nosso. Agora, o processo eu desconheço, eu posso tentar perguntar e volto para o senhor. Eu pergunto para o pessoal nosso... Isso me assustou, porque ser um único fabricante mundial de vidro tubular é uma coisa que assusta. A necessidade de aumentar a produção, ele conversa com a Schott, porque é o oficial do 2R, né, para a liofilização,
E me assustou muito. Ele falou, olha, se você quiser tubular, tudo bem. Se você quiser o blue, ele é mais caro e é mais difícil de você adquirir. E é tudo produzido na França ou na Índia. Aí eu caí para trás, né? Fiquei... Me espanta tal coisa, mas eu vou atrás. Eu não saberia realmente dizer. Eu estou vendo a Carla aqui Carla Juliana, nossa responsável. Tô ouvindo aqui, tá me técnica. causando estranheza também. Não sei se você tem mais informação, Carlinha. Não, eu sei que a gente trabalha com vidro, sempre vidro tubular de todos os fornecedores. Agora eu também não conseguiria dizer se eles compram de algum outro parceiro, se existe algum fornecedor em comum, enfim. Mas está me causando estranheza um pouquinho o seu comentário, professor Stefano. Acho que a gente pode dar uma pesquisada e depois retornar, né, Augusto? Então, e eu estou aguardando chegar as seringas de espinazal, porque em novembro, finalzinho de dezembro, a gente começa a fase 1 do nosso estudo clínico, entendeu? Estamos trabalhando para isso, professor. Vai chegar. Já saíram da França, foram para o México vindo para o Brasil. Ai, gente. A gente vai usar nasal, mas ninguém, então está sobrando. A importação desses produtos que tem controle pela Anvisa, como amostra, que não tem registro ainda, não tem ninguém utilizando no Brasil, é um pouco complicado, mas a gente está nesse processo. É o que o Augusto falou, já chegou no México, agora está a caminho. Obrigado, eu que agradeço a vocês, o apoio que tem dado, né? Não só a mim, mas muita gente tem dado o apoio. E academia, enfim, isso é muito bom. Mas semana que vem eu falo sobre a vacina. Entendeu? Alguma pergunta a mais? Só aproveitando, Leonardo, eu acabei de compartilhar meu e-mail no chat. Por favor, fique à vontade também, ou qualquer outra pessoa tem meu contato. Estou à disposição aí para qualquer dúvida aí da BD, tá bom? Obrigado, então, Augusto. convido o Henry para fazer o encerramento, por favor, e o nosso presidente também. Ótimo, então. Bom, Augusto, o pessoal da BD, uma vez mais, né? Muito obrigado aí pela apresentação, parabéns pelo trabalho. Professor Lauro Moreto, professora Cássio, vocês teriam algumas palavras finais aqui? De nossa parte, queria agradecer novamente ao Augusto, a Carla, que tem nos ajudado a seguir adiante. E fiquem à vontade se vocês tiverem algum outro tema que queiram comentar nas nossas reuniões de segundas-feiras, que a gente está precisando. Se quiserem também divulgar algum material de natureza científica e de inovação, temos a coluna na AppPharma, que aceita trabalhos para divulgação, que a gente está sempre pedindo ao pessoal que nos faça esses artigos, que a gente não tem limitado o número de artigos. Ultimamente, a gente tem corrido para poder manter a nossa coluna a cada número da AppPharma, de modo que, se vocês da BD têm algum material interessante que queiram divulgar, é material de divulgação para o pessoal de marketing e de propaganda, de modo que é importante. Não é propaganda, mas tem que ter um conteúdo científico, que é o nosso foco. Mais uma vez, obrigado a todos. Perfeito. A Cássio. Eu estou no iPad hoje, estou meio atrapalhado. Augusto, muito obrigado pela presença, pela palestra. Nós nos conhecemos a qualidade dos seus produtos e só temos elogios. Então, foi um prazer tê-lo aqui. Em nome da academia, a gente agradece a sua presença, tá bom? Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Então, só para a gente terminar a nossa reunião de hoje aqui, né? Eu vou pedir para que todos que estão aqui presentes puderem abrir suas câmeras, né? E eu vou pedir, logo na sequência, para a gente deixar uma salva de palmas para o Augusto, para a BD também, né? Então, parabéns a todos, né? Parabéns, Augusto. Muito obrigado aí pela palestra, pela apresentação. Então, a gente vai encerrando aqui a nossa gravação.